Meu nome é Lucas Vasconcelos, sou natural de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro. E, opa, e tava no meu coração ser músico desde que eu me lembro me conheço por gente, assim, desde as minhas primeiras experiências lá sociais, de interesses para além do colégio, assim, sempre foram ligados a isso, a música, às artes. E eu venho de uma família de músicos, minha mãe era professora de música, então estava lá nesse contexto desde sempre. Aí fui ficando jovem já trabalhando na noite, tocando e acompanhando gente, gravando, produzindo disco. E aí não fui fazer vestibular de nada e levei minha vida profissional, assim, me mudei para o Rio lá com os 18, 19 anos, quando terminou o colégio. Aí vim para o Rio, comecei a trabalhar direto com trilha sonora de espetáculo de dança, de teatro e de cinema também, posteriormente, e tendo bandas, tendo projetos musicais. E aí tive um projeto musical ali no ano 2000, 2000 e pouco, que deu uma reverberada, chamava Binário. Era um grupo de música experimental, predominantemente instrumental. E essa banda foi descoberta por um selo londrino, lançou disco na Europa, Ásia. E isso foi dando suporte para eu ir continuando fazendo coisas e sempre a cada encontro tentando ter projetos, tentando gravar com as pessoas. E aí tive outra banda um pouco depois dessa banda mais experimental que chamava Letusse, que era uma parceria minha com a Letrux, com a Letícia Novaes. A gente também fez alguns discos, lançou coisas. E é isso, e a vida foi me levando mais para esse caminho de produtor musical e instrumentista. E a, lei, e a Legião Urbana acaba que acontece nesse meio do caminho, sabe? O engenheiro de som que trabalha direto com a Legião, a gente já tinha tido uma banda juntos, pintou uma vaga de guitarrista ali na banda do Dado Villa-Lobos solo. Eu acabei preenchendo essa vaga, entrei na banda, comecei a fazer a direção musical do show do Dado também. E quando veio o projeto da Legião Urbana 30 anos, que era um projeto que a princípio seria para celebrar os 30 anos de lançamento de cada um dos álbuns da Legião, os álbuns contundentes lançados, quando fizessem 30 anos de aniversário de lançamento, a banda se reuniria para fazer uma turnê. E aí a gente conseguiu fazer isso no primeiro disco, Legião Urbana mesmo. Já entrei nessa turnê junto com o Bonfá e o Dado, os originais, e o Fratesc e Mauro Berman também, e Roberto Polo no teclado. E entrei tocando violão e guitarra. E aí fizemos essa turnê do disco Legião Urbana, e no ano seguinte fizemos a turnê do disco 2 e o do disco Que País é Esse, que saíram no mesmo ano. E é isso. Estamos aí fazendo alguns shows, não estamos em turnê agora, nessa época da vida, mas tem muitos discos ainda para serem celebrados, né? E talvez essas turnês aconteçam, tenho desejo que aconteçam. Imagina que lindo seria uma turnê do Quatro Estações, seria o máximo. Porra, seria. Tem muito disco lindo ainda para ser celebrado, e a obra da Legião é eterna nesse contexto. Então, depende bastante deles estarem envolvidos com isso, com essa ideia e quererem celebrar isso, porque eu tenho certeza que o público quer essa celebração, quer participar disso. Não, o show de Sorocaba foi avulso, cara. Foi algum festival, alguma coisa que eu não lembro exatamente no evento o que era, mas não era um show dentro da turnê. Quando a gente não está em turnê, de vez em quando pintam uns shows que vale a pena fazer e que a produção acha pertinente fazer, mas não fazem parte da turnê, não. É um show mais avulso desse movimento. Mas mesmo nos shows que são dedicados ao lançamento dos discos, a gente toca o disco inteiro, mas o disco inteiro, na íntegra, não dá um show inteiro. Então, a primeira parte do show é
É essa tocada de cima a baixo do disco que está sendo celebrado. E a segunda parte do show são os sucessos, né? Você não pode sair de um show da Legião sem ter um contato maior com a totalidade das obras ali. Tem muita coisa que realmente não pode faltar num show. Você não pode fazer um show da Legião Urbana sem tocar Faroeste Caboclo, por exemplo, entendeu? Independente de qual disco esteja sendo celebrado. É, toda banda, independente de estar lançando um disco ou não, quando já tem uma história, o show vira um apanhado dessa história, né? Independente de estar lançando uma coisa nova ou não. Mas é muito raro. Isso não existe, cara. Isso é uma lenda que a exceção confirma a regra, mas não é uma regra. É tipo exatamente isso. Los Hermanos, a banda que não toca Ana Júlia, mas toca o vento, entendeu? Que é tão famosa hoje em dia, tão intensa e cheia de gente interessada em ouvir quanto Ana Júlia. E aí os caras estão aí fazendo show até hoje e às vezes vão tocar Ana Júlia, às vezes não, mas essa regra não existe quando a banda tem muito sucesso, entendeu? A Legião Urbana tem muita. Não tem como fazer um show da Legião Urbana e tocar todos os sucessos, pra tu ter uma noção. De tanta música foda e contundente que você não consegue fazer 2 horas e meia de show sem perder alguma de vista. E aí é uma escolha do diretor musical. No show da Legião Urbana, eu não faço a direção musical. Quem faz é o Mauro Bermo, o baixista. Uma porrada, cara. Um monte de música fica de fora. Meninos e meninas, exatamente um monte. E na segunda turnê, que Pais e Filhos ficou de fora. Exatamente. E aí a galera não entendia nada, entendeu? Mas tem que. Exatamente. Mas tem que ficar, alguma vai ter que ficar de fora. Não adianta, é muita música boa. Não tem jeito. Melhor pro público. E aí as turnês vão se alternando e alternando esse repertório também. Cara, eu acho que isso foi um projeto. Não, exatamente, do Rock in Rio. Exatamente. Foi um projeto do Rock in Rio para divulgar o Rock in Rio, e aí algumas músicas, alguns artistas iam trocar seus repertórios e algumas músicas estavam disponíveis. E essa música é muito maneira. E o Dado malandramente escolheu essa e escolheu muito bem escolhido, porque essa música é maravilhosa. E eu amo essa versão, cara. Eu nem sei onde tá ela, eu vou procurar outro dia porque me deu vontade de ouvir. Foi a primeira, foi, foi a primeira vez que a gente fez alguma coisa juntos. A gente, quando se reuniu para fazer a banda, para voltar a banda, nesse projeto do 30 anos, a gente não tinha feito nenhum show quando teve essa gravação. Foi realmente a primeira experiência da gente como conjunto, já tá registrada lá. Saudade de ouvir, eu vou ouvir essa parada. É mesmo? Que maneiro, vou ficar ligado, vou lembrar dessa. Exatamente, no show, no primeira turnê que teve foi 2015, exatamente. Eu não, essa ocasião do Rock in Rio, eu acho que ainda era com o projeto da orquestra, exatamente. Eu não estava nessa ainda não. Eu acho que esse Rock in Rio eu tenho certeza que eu não estava e acho que essa levada do Bonfá tocando essa música foi nesse projeto do Rock in Rio mesmo nessa época com a orquestra. Depois teve o lance com o Wagner Moura que eu também não estava. Eu entrei em 2015, a real é essa. Maneiríssimo, maneiríssimo.
Bonfá toca muito, né? Dado e Bonfá são muito bons, cara. Tocando juntos ou tocando separados, eles tocam pra caralho. São muito bons artistas, cara. Artistas oriundos do punk. O que não é uma coisa muito orgânica. Assim, no Brasil tem uma herança um pouco eruditizada de como ser um artista. E isso é muito bom também. Promove a música brasileira a um status bastante interessante, bastante diferente. E aí são raros os artistas que têm essa peculiaridade de terem nascido no punk. E o Dado e o Bonfá têm esse DNA muito diferenciado, assim. E são, porra, músicos que não abrem mão de exercitar isso, de assumir essa forma legal. Aprendo muito com eles, porque a minha origem como artista, como músico, também é um pouquinho eruditizada, é um pouquinho do violão clássico, é um pouquinho da bossa nova, da MPB. Quando eu fui jogar com o rock, eu fui para um lado bastante jazzístico e experimental. E aí o Dado e o Bonfá têm uma estrutura psíquica lá como artistas, como criadores, que tem essa raiz punk onde, porra, eu aprendo muito, cara. Eu descubro muita coisa. Legal, tô ligado. Itapira, não é? Maneiríssimo. Ele, ele é um cidadão itapirense. Bellini também é itapirense, maravilhoso. Porra, esses aí então é estourado demais. Nunca vi essa versão, deve ser maneiro. Que isso, maravilhoso. Exatamente, todo mundo se conheceu dessa galera, se conheceu em Brasília crianças ainda. Exatamente, numa época que Brasília era meio que nada, né? Tava começando tudo lá. E a galera tava se conhecendo e se reconhecendo e tendo acesso às influências que geralmente eram raras de você ter no eixo Rio-São Paulo, porque eles estavam convivendo sempre com muita gente da diplomacia. Os pais de algumas dessas galeras, das figuras-chave assim, desse movimento, eram pessoas que tinham alguns acessos a discos, a material cultural que estava nascendo nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então chegava primeiro para eles esses discos e realmente era um material bem diferente do que costumava influenciar as pessoas naquela época. Né? Exatamente, tinham acesso aos discos de lá, a música de lá. E fez a maior diferença, porque no Brasil isso era diferente. Era difícil arrumar disco, né, antigamente. Antigamente não era mole, não tinha Spotify, não. Aí o Dado, exatamente, eu acho que acho não, o pai do Dado era desse mundo diplomático. Então ele morava em muitos lugares, se mudava e conhecia outras culturas, morou na França, morou na Bélgica, se eu não me engano, e teve essa experiência de vida que, porra, agrega muito, né, a uma pessoa que é do mundo da cultura ter acesso à música do mundo, a músicas diferentes do mundo. Exatamente, exatamente. Exatamente, eles estavam ouvindo essa galera, estavam ouvindo os Sex Pistols, o New York Dolls, o Clash, o Peel, toda essa galera. Certamente foi o Quatro Estações, que foi o primeiro vinil da Legião de muita gente da minha geração, da minha idade. Eu tô com 43 anos. Se eu perguntar, tô vivo ainda, pô. Eu acho que o rock and roll acaba
rejuvenescendo a gente. Parece que não, mas o rock and roll rejuvenesce. A minha galera, mais ou menos da minha idade, o Quatro Estações era o disco que a gente era adolescente quando ele aconteceu, entendeu? O 2 e o Legião Urbana primeiro, e o Que País é Esse também, a gente era muito criança ainda. Acho que é um disco de, quando, de 85, não sei. 85 eu tinha 6 anos de idade, entendeu? Olha só, cara, é muito. Eu era muito pequeno. E aí, quando você tem 12, 13, 14 anos, aí que você tá escutando música pra caralho. Aquilo ali faz diferença na tua vida. Na época, o rádio fazia muita diferença na nossa vida de pessoas do. Exatamente, acontecia a gente tá refém da rádio, ao mesmo tempo a curadoria da rádio é uma coisa muito interessante, sabe? E você se ligava nos acontecimentos ali, e a Legião Urbana do disco Quatro Estações foi a Legião Urbana que eu comecei reconhecendo. Exatamente, essa época é história, tá aí nos blogs e livros e fofocas e documentos históricos. Essa história aí é essa. É o disco que as letras mais foram universalizadas, né? A mensagem das letras foi universalizada. Aquela junção de Shakespeare com Bíblia dá uma coisa muito que o inconsciente coletivo captura, né? Que o senso comum captura com muita facilidade essas duas mensagens. Porque o Camões, Shakespeare, os grandes universais da literatura, a gente acaba consumindo eles indiretamente, ou diretamente se você for uma pessoa inteligente, mas indiretamente porque toda a cultura de cinema e de literatura depois desses caras trouxe essa mensagem, essa informação pra gente. E a religião, a gente está também no Brasil, que é um país completamente imerso em muitas ideias, no ideário religioso pra caralho. Então, se o cara faz um disco com esse tipo de literatura, é natural que ele fure as bolhas todas. E eu lembro que o Quatro Estações era um tipo de disco que era furado de bolha total. Minha mãe achava interessante, tanto quanto a minha avó, tanto quanto minha professora, tanto quanto as crianças do meu lado. Todo mundo tinha uma. Era tocado por aquela mensagem, sabe? Exatamente, mano. O Renato Russo tinha essas questões quase quase nietzschianas até, e sempre existencialista no talo. E esse discurso ele estava em algum lugar na época. Hoje em dia não existe mais uma música que seja que fure a bolha e vire uma música universal que fale sobre questões existencialistas. E naquela época isso tinha algum valor, assim, tinha mercado talvez para esse tipo de reflexão na música popular, no rock. E enquanto algumas bandas que eu não vou citar colocavam essa mensagem de uma forma um pouco é, arrogante ou cheia de uma filosofia cabeça demais, o Renato conseguia botar essas letras conseguia botar a profundidade desse existencialismo de uma maneira poética que fosse capturável por qualquer pessoa com qualquer nível de cultura, de leitura e de vivência, sabe? É aquele toque do gênio que faz algo muito, muito complexo ser expresso de forma simples e não perder o seu conteúdo, a sua complexidade como essência, entende? Isso é obra de um grande artista, geralmente ela é delineada por essa dinâmica. Algo bastante complexo, profundo e complexo, que o cara vai fazer de uma forma simples e você nunca conseguiria fazer ou compreender aquilo com aquela simplicidade, e o cara teve essa, essa consciência de botar isso desse jeito.
Exatamente isso. As pessoas não estavam ali para agradar ninguém, cara. Isso que faz a parada ser do jeito que é. Por isso que 30 anos, 40 anos depois, vai ainda ter gente interessada nessa mensagem, porque na época que era feito, não estava a fim de nenhum hype, não estava vendo como é que estava o mercado para corresponder a isso. Existia só uma liberdade ali, uma liberdade criativa forte, uma ambição forte, uma literatura muito forte, um desejo de aculturamento, de consumir cultura com avidez, consumir o cinema com avidez. Não era vazio a relação que eles tinham com a arte. Isso dá para ver porque a obra é consistente, ela resiste ao tempo mesmo, porque é feita de muita substância. Não é feita de um modismo, de uma coisa da, da época, né? É uma coisa que resiste ao tempo porque não era feita pensando no tempo. Isso também está nos livros, isso, né? A Legião Urbana não era uma banda de estrada, era uma banda bastante de estúdio. Eu acho que mais pela situação do Renato, ele não era uma pessoa muito confortável para se apresentar em público, embora fosse um performer foda das vezes que foi visto e gravado e tal, mas não era alguém que tinha disposição para essa vida da estrada que realmente exige muito de algumas para algumas pessoas é uma exigência muito grande, questão de horários e de disciplina e de saúde e, e de deslocamento tem para alguns artistas não, não tem esse perfil e alguns super têm e gostam de ganhar a estrada e ir embora. E alguns não. E acho que o Renato não era muito essa pessoa que gostava, sabe? Segundo o que eu li, o que me conta. Uhum. Porra, eu também adoro essa música. Geralmente a gente toca essa música. Quando o show dá. Quando o show dá essa chance, quando é um show que dá para fazer inteiro, porque a gente faz também muito festival, evento corporativo às vezes, e não dá para botar o show inteiro na rua. Quando é uma data que dá para fazer o show inteiro, essa música é importante, ela é uma respirada também no meio de um monte de pauleira lá da época dos punks, dos discos mais punk. Ela é um bom contraponto. Exatamente, é um bom. A estrutura dela é mais vazia também. É uma respirada durante o show boa. É, contraste. Estranho é subjetivo. Eu acho o 2 imbatível, cara. O 2 para mim é a prova de que eles não eram uma brincadeira, assim, uma coisa de uma modinha. Eram artistas ali fortes pra caralho, com a ideia forte, com o desejo de, de, também de chocar e de renovar as questões da cena, ao mesmo tempo desvinculado de qualquer estética específica, não estavam imitando ninguém, não estavam na onda de ninguém, não estavam pagando um pau gringo para nenhuma modinha, sabe? Era uma coisa bastante, vinha de um lugar muito original, por isso tem valor até hoje. Pô, o 2 era um disco que você não esperava, cara. Ele sempre te traz uma novidade. Isso também é uma característica de uma obra de arte. Assim, na obra de arte musical dá para você ver muito isso. Mas também dá para ver isso nas artes plásticas, no cinema. Quando você, em contato novamente com aquela obra, ela sempre vai te trazer algo de novo.
Você sempre numa nova audição do disco 2 você vai descobrir alguma coisa que você não sabia, que não estava ali, que você não reparou direito, que era um detalhe que agora faz muita diferença. Você sempre vai encontrar aquilo ali, sabe? Você vai encontrar uma novidade ali a cada audição que você fizer. É igual ouvir, sei lá, igual ouvir Beaches Brew, é igual ouvir Kind of Blue, igual ver um quadro do Goya. Você vai sempre encontrar uma coisa ali que não tava. Porra, esse disco eu lembro, cara, quando eu tava no último ano do colégio, exatamente, 96. Eu tava no último ano do colégio, eu tinha um professor de literatura bom pra caralho, um gênio da pedagogia, assim. E eu tive a sorte de ter ele como professor de literatura, chamava professor Bibiano. E um dia ele chegou com esse disco e na encolha ele falou assim: esse aqui você tem que ouvir. Esse disco você tem que ouvir. E aí foi incrível, cara, porque óbvio que eu já conhecia Legião Urbana, mas eu tava numa época muito de ouvir música gringa, de ouvir jazz, de me formar nessa coisa das harmonias. Então eu tava dando um tempo um pouco de ouvir rock, de ouvir música brasileira. E aí ele veio com esse disco e jogou na mesa e falou: vai lá, só vê aí. E aí, porra, eu ouvi realmente é um disco contundente pra caralho, com um som meio estourado e denso, tudo denso. Porra, a categoria daquelas letras é fatalista, tem muita mensagem ali, tem muita substância ali. Mas não é um disco fácil, não, cara. Um disco que eu não ouço direto, não, porque ele é muito duro, né? Muito contundente em muitas formas. Super, tem muita coisa ali legal. E realmente foi o último disco deles que eu ouvi com linearidade, assim, de obra. Mas tem muito material legal ali, mas é um disco bem mais difícil, claro que é. O acústico é aquela história, bicho. Tem que ser bom de cena, bom de teatro pra tu fazer um acústico maneiro. E o Renato era bom pra caramba, né? Mesmo com as condições de um acústico que são mais reduzidas, ainda assim é um grande espetáculo de presença de palco, de humor em cena, de simplicidade na beleza mesmo. O- alguns artistas tinham essa opção de elaborar mais esse esquema e de fazer aquilo ser mais grandioso, e outros realmente abraçavam esse formato do voz e violão, da rodinha de praia ali, e faziam acontecer desse jeito mais cruzão mesmo. E na época a régua era muito alta, né? Na época, quando começou a existir os acústicos, o acústico MTV mais porrada, assim, mais mediatizado, era o acústico do Eric Clapton. E esse acústico era excelente, assim, ganhou Grammy, o caralho, era uma parada magistral, assim, do ponto de vista técnico. Mas foge um pouco da proposta, né? Se a proposta do acústico é você ser simples e se encontrar naquela tranquilidade, é isso. Segundo o dado, nem ia ter essa música, não ia tocar essa música, nem existia. Aí acho que o violão do dado arrebentou a corda e no que ele precisou trocar, Renato meteu essa e foi a mais contundente também, né? Mais lembrado desse episódio é essa.
Dizem por aí que ainda tem muito material inédito, mas ninguém sabe com quem tá, com quem, sobre o domínio de quem, com a autorização de quem. Será que ainda tem material inédito da Legião? Não sei. Eu não sei mesmo, sinceramente. De qualquer que seja o material inédito, hoje em dia já tem uma relevância histórica que não depende do material ser bom ou ruim, depende só dele existir mesmo. Devia ser um gravador de rolo da época. Chegou a sair oficialmente essas versões? Legal. Cara, sabe o que acontece nessa época? É, a técnica de gravação de rock é uma coisa que exige um estudo sobre a parada. Você gravar uma orquestra exige um puta estudo. Você gravar um voz e violão exige um estudo, uma eficiência, uma experiência. E você gravar rock também exige. Porque o tipo de bateria, o tipo de dinâmica que um baterista toca para um take de rock ser foda e bem registrado, exige um conhecimento técnico de microfone, de compressor, de sala, que eu acho que na época não era todo mundo que tinha no Brasil. Os equipamentos já estavam chegando fortes, a indústria do disco era muito forte, então tinha muito dinheiro rodando para investir. Então chegava muito material técnico bom, agora não chegava o técnico. Chegavam as puta mesa de som foda, nível de US$ 1 milhão, mas a galera ainda estava aprendendo, a maioria das pessoas estava aprendendo a tirar som. E não eram muitos estúdios diferentes que faziam os registros da época. Geralmente você era contratado por uma gravadora no Rio ou em São Paulo, de qualquer lugar do Brasil que você fosse, você vinha para o Rio para fazer teu disco, ou para São Paulo para fazer teu disco. Então, os trabalhos já acabam tendo um pouquinho a mesma sonoridade, mas por conta disso, por conta da questão técnica ali ser, ser equânime entre as pessoas que estavam lançando na época. Aí dá essa sensação, aquele time de bateria meio parecido, as coisas a relação de ambiência da bateria era muito difícil de ser dada naquela época, né? Não era a bateria até então era um instrumento que você gravava para ele ficar lá no fundo, para ele ficar lá fazendo lá, botando, marcando andamento. E aí de repente no rock a bateria tem um protagonismo imenso. Ao mesmo tempo as guitarras, se você pensar que na época quando o Dado gravou as primeiras guitarras da Legião Urbana, gravar uma guitarra com distorção era controverso, entendeu? O engenheiro de som mais velho ali do estúdio, acostumado a gravar os discos do Roberto Carlos, sei lá, saturava a válvula é um defeito, entendeu? Mas o rock, a linguagem a guitarra tá saturada. Como é que você vai trabalhar isso? No Brasil, precisou evoluir, passar o tempo, conhecer a linguagem para tratar isso de uma maneira natural. Mas para a época não era natural, ainda era uma fase de transição que o rock, principalmente que não fosse da Jovem Guarda, que não herdasse esse DNA dos Beatles ou do Elvis Presley, ele sofria algumas coisas assim. Você mostrar um disco do Sex Pistols, por exemplo, que você citou, do Ramones, naquela época era considerado, na maioria das vezes, por um técnico, por uma pessoa do mercado, era considerado um disco ruim, sabe? Um disco mal gravado, um disco mal feito. Quando, na verdade, a galera tava
revolucionando esteticamente a música. Sim. E se for olhar os discos do Joy Division, os discos do Peel, os discos das bandas mais alternativas ali da época, todo mundo tava ouvindo essas coisas também. Igual eu vou ouvir um disco do Paralamas da época e falar, ah, o Police tá aqui em algum lugar. Tá, com certeza tá. O Yes tá em algum lugar. Tem sempre nada é a referencial, né? Tudo tem uma referência. Isso aí. É um pouco diferente você falar que eles não dão bola para a vida, né? O que que é dar bola para a vida? É fazer uma faculdade, é estudar, é dar bola para a vida é você fazer a sua vida existir, rodar e realizar. E eles, da maneira deles, anárquicos, punks, e ao mesmo tempo também desfrutando de alguns privilégios, de uma estrutura de uma vida de classe média, que podia se dedicar a essa produção cultural. Isso tudo é multifatorial. São mil influências que fazem aquilo ali acontecer. Mas acho que isso é o contrário de não querer nada com a vida. Acho que você querer tudo com a vida. Não é? Isso é você querer tudo com a vida, se realizar. Eles estavam lá com 17, 18 anos, ficando famosos. O Dado com 18 anos já era um cara de uma banda famosa, entendeu? De uma banda que ganhava grana. E aí, pô, isso é o cara que não quer nada pra vida? É o contrário, bicho. É nosso conceito mais conservador que diz que parece que a vida tem um roteiro, a vida é traçada de um de uma escada, né, com os degraus de realização e de consciência, quando na verdade tudo acontece caoticamente. A nossa vida é um festival de aleatoriedades que a gente fica o tempo todo querendo que se alinhe, que se organize, mas ela não tem esse respeito pelo nosso desejo. A vida é um acontecimento que, se você não tiver relaxado, tranquilo para compreender o desenrolar daquilo, você pode cair numa armadilha imensa que é achar que tem o domínio disso. E aí se transformar em alguém controlador ou com um superego muito avançado que vai sempre temer o estranho, temer a surpresa, temer o que não é pré-concebido. E aí talvez aí sua vida se afaste de um caminho maneiro. Porque você aceitar esse desafio de estar vivo sem ter o domínio dessa trajetória, dessa estrada, só colocando teus desejos da maneira mais interessante que você achar, mais original que você achar, mais que você acha que tem a ver com seus valores mesmo, você coloca esses desejos e você espera, cara, com gratidão o que pode vir a acontecer. Mas querer ter o domínio disso, realmente a gente não tem. Quanto menos a gente achar que tem, mais a gente vai conseguir ser criativo, ser feliz, fazer os outros felizes, compreender a visão dos outros. E é isso aí. Estou aqui estudando essas coisas hoje em dia. Posso ser do rock brasileiro, pode ser do rock mundial. O que você prefere? Vou tentar, vou tentar. Então vamos do brasileiro primeiro. Dado Villa-Lobos, Edgar Escandurra, do Ira, Sérgio Dias Batista, dos Mutantes, Toninho Horta e
Não, vou ter que botar o Hélio Delmiro antes do Herbert Viana. Ele vai entender. O Herbert vai entender. E é isso aí. Esses são meus 5 nacionais. Que eu lembrei agora, né? Tá tudo no fluxo. Daqui a pouco eu vou lembrar de mais 5 e vou falar, cara, por que eu não falei desse? E internacionais, certamente Jimi Hendrix, o rei, Jimmy Page, com certeza. Clapton não, vou te falar, peguei nojo. Ficou muito anti-vax pra mim, eu não consigo mais gostar. Hendrix, Jimmy Page, Joe Frusciante, quem mais? Brian Setzer e, por fim, vou pensar num ótimo, Pat Metheny. Pronto. Teria mais uns 20 aí, mas esses eu lembro de ter me dedicado, assim, pensado, pô, esse cara arrasa. Exatamente, a guitarra é um instrumento popular. De rock, um puta show de rock foda, vou te falar, botaria no teclado Rodrigo Tavares, no baixo Mauro Berman, na bateria Marcelo Bonfá, na guitarra Dado Villa-Lobos e cantando André Frateschi. Seria a melhor banda de rock que teria no Brasil. Não vai ter melhor banda de rock que essa. Vai lá, próxima. Pô, dos caras vivos, deixa eu pensar, eu vou ter que pensar muito, cara. Pode ser espiritual? Eu botaria, por exemplo, o cantor Ozzy Osbourne. Ozzy cantor. Batera, Dave Grohl. Pode ser também. Baixista, o Flea inenarrável. E se é banda de rock, o meu guitarrista vai ser o Joe Frusciante. Então é Ozzy, Flea, Frusciante, que já tiveram na mesma banda. Quem é o batera que eu falei? Dave Grohl. E o tecladista, porra, não vou saber o nome. Jean-Michel Jarre, pronto. botaria, um, botaria um tecladista erudito. Assim. É isso, brother. Tem mais perguntas? Manda. Porque mesmo, cara, um show de rock é feito de energia, entendeu? Existe um pacto do entretenimento, do business de alto público, assim, dos shows para festival, dos shows grandes. Parece que existe um certo desejo de não frustrar o público. Então, muitas bandas, muitos projetos acabam meio reproduzindo o disco. O quão mais fiel for a audição daquele show, o quão mais parecido com o disco que tiver aquilo, mais a pessoa vai ser capturada por aquela memória emocional da audição do disco e o ciclo vai estar completo, ela vai estar satisfeita por isso. E eu acho que a Legião Urbana, por causa do Dado e do Bonfá mesmo, porque o espírito deles é assim, eles fazem questão do caos. Eles fazem questão de que um show de rock seja livre de qualquer amarra, métrica, estética, de duração de compassos, de duração. Então, e as músicas não ficam alucinadas uma para cada lado, elas têm concisão, mas elas nunca vão ter, por exemplo, um clique. Todo mundo está no meio do clique, ou entrar um sampler pré-gravado de alguma coisa que tem no disco, mas aí ao vivo tem que botar. Não, ao vivo é ao vivo,
fica parecido com disco pra caralho, mas não é tudo que tá lá. E, sobretudo, não existe um computador em cena. E isso faz muita diferença para um show de rock, na minha opinião, como artista, como esteta, opinião subjetiva, totalmente pessoal. Eu amo e prefiro um show de rock que se propõe de rock ter alguma relação com o jazz, que é você ter espaço para improvisação, você ter espaço para novidades, você não ficar preso, você sentir que aquela energia está pulsante, que você consegue trocar aquela energia com o público e você ir nesse fluxo. E não quando você sentir que o show tá quente, você vê que tem um clique ali que não permite você subir um pouquinho o andamento, que não permite você alongar uma parte de um solo ou um final de alguma música, ou perceber que aquela introdução pode demorar um pouco mais porque o público tá vindo. Cara, isso aí é percepção, é dinâmica. Isso é uma sensibilidade que um intérprete que está em cena tem que ter. Que você encontra no teatro, que você encontra na dança, nas artes ali onde estar em cena é o mais importante. Num show de música, o som é o mais importante, óbvio, mas as pessoas estão lá porque tem alguém em cena performando aquele som. E você dá essa experiência de risco para o seu público é muito enriquecedor. Esse risco de saber que não tem uma coisa pré-programada. As músicas estão ali, a gente vai tocar as músicas, vai ser maneiro, vai ser que nem o disco, mas aquilo ali só vai estar acontecendo naquela hora, para aquelas pessoas, naquele momento, daquele jeito. E isso eleva essa experiência ao lugar sui generis, ao lugar da obra de arte mesmo. Tava com o quê? Não lembro, cara. É verdade, eu tava com a calça e a camisa vermelha, é verdade. Exatamente, exatamente. Às vezes eu meto um figurino, que o figurino de rock é sempre meio camisa preta, bota e camisa preta. E aí eu quero dar uma transcendida às vezes. Olha, a data tá muito elegante. Sempre, pô. Um cara que nasceu na Bélgica, né? Exatamente, alguém da estirpe de um Vila-Lobos. O dado foi surpreendido por essa parada também. Tá isso. Tem um livro dele muito foda, Memórias de um Legionário, que ele fala isso, ele fala, cara, eu só queria fazer minhas coisas, ele não tava nem pensando em ser músico, em ser nada, a parada aconteceu como um milagre mesmo, como uma grande oportunidade. E foi abraçando esse acaso, né? O acaso que a vida trouxe para ele e que ele viu aquele prazer, aquela fluidez, aquela maravilha que de fato é a vida de você ser um artista, sobretudo quando isso dá certo do ponto de vista financeiro, do ponto de vista prático. Realmente é uma vida muito prazerosa, muito cheia de aventura, cheia de novidade. Que no final das contas é isso que todo mundo está buscando na própria vida, nos relacionamentos. Você está buscando ser feliz, ter movimento, não ficar parado com energia viciada em algum lugar, sabe? E o trabalho de você ser músico te traz isso. Quando você, quando você vê, você já fez mil coisas em mil lugares do mundo. Isso é promissor, maneiro pra caralho. Pô, o do João Rock tá lá entre os cinco, com certeza. Acho que não dá pra eu dizer qual foi o mais, cara. O primeiro foi o mais emocionante do ponto de vista das emoções, da ansiedade, da tensão, da novidade e tal. Com certeza o primeiro show que foi em São Paulo, foi no lugar em Santos. O primeiro show da primeira turnê. Esse show tava nervoso, tava ansioso. Então foi o show mais emocionante nesse sentido. Mas teve outros mil que cada um emocionante pra caralho a sua feição. Algum que era em outro país,
ou se não que era num lugar para muita gente, e aquilo era um recorde pra gente mesmo. Ou às vezes num lugar muito esquisito, que tá todo mundo muito feliz no dia, e tá todo mundo de bom humor, e você lembra de dar risada pra caramba, nem lembra do show. É isso, cara. É tanto show, é tanta emoção aconjuntada ali, que o show faz parte de você estar viajando o final de semana inteiro com as pessoas, convivendo. Tudo isso faz parte do show, tanto quanto subir no palco e tocar. Conviver é o mais importante, eu acho. Mas o que mais eu vou lembrar no futuro, assim, do quanto isso foi legal, eu vou lembrar o quanto foi legal conviver com essas pessoas, o quanto foi legal jantar num lugar maluco, num restaurante no meio de um lugar que a gente nunca mais vai voltar, ou que tem uma natureza exuberante, ou que é longe pra caralho, sabe? Essas coisas a gente vive junto como uma aventura mesmo, e é isso que fica. Já tocou já em Montevidéu, já tocou em Miami, já tocou em Nova York. É, pô, se eles quiserem, eles vão pra qualquer lugar, com certeza. Tem brasileiro em tudo que é canto do mundo, e eles realmente têm isso na cultura, né? Qualquer brasileiro tem isso arraigado na cultura, na sua própria cultura. Essas músicas fizeram parte. Esse do Dado, cara, tava lá, né? O Dado tava no quarto do Renato quando ele morreu. O Dado tava em todas as fases, né? E é muito bem escrito, cara, muito bem escrito. Os caras que fizeram a edição do livro acertaram pra caralho. É um barato, você vai ler rapidinho. Maneiro. Pô, o Bruno é maravilhoso. A gente acabou de tocar com eles em Fortaleza, cara. Eles são os reis de Fortaleza. Festival. É, o festival, cara, que a gente tava tocando, eles eram as figuras principais do festival. O Biquíni Cavadão é gigante lá. Incrível. Banda maneiraça, e ele é muito querido. Tá? Ele é muito legal mesmo. A gente já trocou umas ideias ali depois do show. Porra, não vou conseguir nunca. Pode esquecer, mas pode tentar também. Porra. Little Quail and Mad Birds. Pronto. Essa é essa é minha banda de Brasília. São Paulo, Os Mutantes. Os Mutantes são os reis da música, do rock principalmente, assim. Tem uma banda que todas as pessoas do rock vão prestar reverência, é Os Mutantes. Aqui fora do Brasil, todas as bandas de rock do Brasil existem. O rock foi revolucionado no mundo inteiro por essa banda. E tá ali os irmãos Dias Batista. Esses caras mudaram a música do mundo inteiro, pode ter certeza. As coisas legais que a gente escuta, as referências de maneiros artistas que estão nos festivais fodas desde os anos 90, 2000 ali, todos foram discotecar ali, foram pesquisar nos vinis antigos, descobriram os Mutantes e abriu a cabeça deles, sabe? Imagina na época, imagina quando foi lançado, lá nos anos 60, 70. Imagina o impacto. Tipo, exatamente, alguma coisa que é um impacto. É, porra, realmente. Ah, Planet Ramp. É, o Rio de Janeiro tem uma porrada, mas eu vou falar Planet Ramp. Engenheiros do Havaí, com certeza. Também curto.
O som imaginário. Deixa eu falar, ou sou eu ou você que vamos discutir? Faz essas perguntas aí, eu tenho que ir daqui a pouco. Minas Gerais, Som Imaginário, a banda que acompanhava o Milton Nascimento lá nos anos 70, no disco Milagre dos Peixes. É uma banda de música instrumental que tinha o Toninho Horta, que tinha o Wagner Tiso. Essa banda é incrível, para mim é a maior banda que já surgiu de Minas Gerais. De Pernambuco, vou citar o meu querido Mundo Livre. Deixa eu ver o que mais. Bahia, vou citar Raul Seixas. Norte, vou citar Família Cordeiro. Não, pô, eu vou te falar. Família Cordeiro, Felipe Cordeiro, guitarrista incrível, compositor incrível. Deixa eu ver o que mais. Goiás, Vanguard. Ou Vanguard é de Cuiabá, não lembro. É de. É, Centro-Oeste, vou falar Vanguard. Muito queridos, ótimos. O que mais? Paraná, a banda mais bonita da cidade. Amo eles. Santa Catarina. Putz, não vou saber. Não sei. Pronto, chega. Imagina, Nicolas, boas edições aí, tem material pra caralho pra você editar. Boa sorte aí. Quando ficar pronto, manda o link aí que a gente divulga. Imagina, valeu, Zaço. Até logo.